Olá, aluno concurseiro do Aprova. Você que está se preparando para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, a nossa aula agora vai ser a respeito de penalidades. Por que agora o próximo assunto é esse? Nós já vimos a territorialidade do Código de Trânsito, onde que ele se aplica. Nós vimos o Sistema Nacional de Trânsito, entendendo o que é cada órgão que compõe esse Sistema Nacional de Trânsito. Nós vimos o processo administrativo, aquele que se inicia da autuação, tem todas as instâncias recursais até culminar na aplicação da penalidade. Explicamos qual que é a finalidade do processo. É partir de um fato previsto, tipificado como infração de trânsito e chegar no resultado final, que é a aplicação da penalidade correspondente à infração que foi cometida. E nada mais lógico do que agora tratar justamente das consequências, das penalidades previstas no Código de Trânsito brasileiro. E nós fazemos isso no capítulo 16 do Código de Trânsito. Lá é que você tem elencadas, relacionadas as penalidades previstas nas infrações de trânsito. Dentro desse capítulo, essas penalidades, elas não estão colocadas na ordem que o artigo 256 as relacionou. Elas estão numa ordem um pouco aleatória, mas estão todas dentro desse capítulo. Nós vamos procurar abordar e ter a tua compreensão a respeito de cada uma delas. Mas a primeira coisa importante aqui nesse capítulo, que começa no artigo 256, é que o artigo 256, ele fala uma coisa importante para nós. Autoridade de trânsito. Pessoal, a gente já viu no Sistema Nacional de Trânsito que existe a figura do agente da autoridade e da autoridade de trânsito. Quando nós tivemos agora, numa das aulas anteriores, o processo administrativo, eu deixei bem claro que a autuação foi feita pelo agente nos termos do artigo 280, mas a autoridade de trânsito, conforme prevê o artigo 281, o artigo 282, ela é aplicada pela autoridade de trânsito. Então o que diz o artigo 256? A autoridade de trânsito, na esfera das suas competências estabelecidas neste código, aplicará as seguintes penalidades. Então veja, novamente eu vou voltar àquela frase, um jargão já. O guarda não multa. O guarda, entenda-se, agente de trânsito, ele autua. Por quê? Porque a multa é uma penalidade, é a penalidade pecuniária. Então, quem vai aplicar a penalidade, seja ela qual for, vai ser o dirigente do órgão executivo ou executivo rodoviário. Ele que vai aplicar a penalidade, não é o agente que aplica a penalidade. Então, importante nesse artigo 256, no caput dele, a gente entender exatamente por que está escrito ali que é a autoridade que vai aplicar a penalidade. Se eventualmente dentro de uma questão houver algum tipo de ilação a respeito da figura autoridade, agente da autoridade, para que você não se confunda e saiba que quem aplica a penalidade é a autoridade de trânsito. Então vamos à primeira penalidade prevista aqui. No artigo 267, nós temos a previsão da advertência por escrito. A primeira coisa aqui é você saber que o código anterior, aquele que figurou entre 66 e 98, ele previa a advertência verbal e a advertência por escrito. O nosso código atualmente, desde 98, ele prevê apenas a advertência por escrito. E não é a advertência que vai ser feita pelo policial na rua, pelo agente de trânsito na rua. Ou seja, olha, tira o carro daí, coisa parecida, porque seria verbal. E nem ele, agente de trânsito, aplicar aquilo na hora, por escrito. Por quê? Porque o agente não aplica a penalidade, quem aplica é a autoridade. Então, essa advertência por escrito aqui, quem vai convertê-la nessa penalidade, quem vai aplicar essa penalidade, não vai ser o agente na rua e nem da forma verbal. Ela vai ser por escrito pela autoridade. Lembra quando a gente falou de processo, que houve primeiro a autuação e depois a aplicação da penalidade por parte da autoridade? É aí que ela vai acontecer. Quais os casos que pode ser aplicada a advertência? O artigo 267 prevê que serão nas infrações de natureza leve ou média. Então, pessoal, apenas infrações de natureza leve ou média, e aí isso é um requisito objetivo, não adianta querer que seja aplicada a advertência em infração grave ou gravíssima, infração de natureza leve ou média,
desde que não seja reincidente o infrator na mesma infração nos últimos 12 meses e a autoridade de trânsito, considerando o prontuário desse infrator, considere que é a providência mais educativa. Então vejam que essa penalidade da advertência, ela é resultado da conversão da penalidade de multa, da substituição da penalidade de multa, da penalidade pecuniária, em quais casos? Quando se tratar de infração de natureza leve ou média, primeiro requisito, requisito objetivo, não adianta ser grave ou gravíssima. Outro requisito, aí sim subjetivo, não pode ser reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses, o infrator. Ele não pode ter cometido infração e repetido nos últimos 12 meses. E terceiro, se a autoridade, considerando o prontuário dessa pessoa, desse condutor, entender que essa é a providência mais educativa. Então você vê que é uma faculdade da autoridade de trânsito aplicar ou não aplicar, converter ou não converter a advertência por escrito como forma de penalidade. Prevê ainda dentro do parágrafo desse artigo 267 que no caso dos pedestres também pode ser aplicada essa penalidade e ainda convertida em cursos de educação para o trânsito. Veja com atenção que eventualmente uma questão acaba trazendo algum detalhezinho a respeito dessa penalidade com relação ao pedestre, e está isso no artigo 267. Então essa aqui é a penalidade da advertência por escrito. A outra penalidade que nós temos aqui é a penalidade da multa. Nós vamos encontrar os detalhes a respeito dessa penalidade no artigo 258. E o que nos traz o artigo 258? O artigo 258, a primeira coisa que ele faz é dividir em gravidade o grau da penalidade a ser aplicada em gravíssimas, graves, médias e leves. Assim que o legislador resolveu graduar a gravidade das infrações de trânsito em gravíssimas, graves, médias e leves. Então o artigo 258 ele faz essa pré-seleção da gravidade das infrações e faz a correspondência do valor pecuniário para cada uma dessas gravidades. Só que aí, principalmente você que é um pouco mais jovem aí, você talvez tenha ouvido falar ou nem tenha ouvido falar de uma coisa chamada UFIR, Unidade Fiscal de Referência. Até o ano de 2000, como havia uma inflação muito galopante, não é infração, não vai confundir com o processo administrativo, eu falei inflação, aquela subida de preços a todo momento, o governo havia criado um indexador para que houvesse um reajuste como uma forma de manter atualizados os valores das coisas, não haver perdas. E esse referencial se chamava UFIR, Unidade Fiscal de Referência. E ele era primeiro mensalmente, depois trimestralmente reajustado. E o legislador, ele colocou o valor das multas em UFIR, em 180, 120, 80 e 50 UFIRs. Então, essa expressão que você vê aqui no artigo 258, ela realmente existia, deixou de existir no ano de 2000, no mês de outubro. Então, em outubro do ano 2000, foi extinta a UFIR. Até então, havia correção monetária por meio da UFIR, e o artigo 258, se você prestar atenção nos parágrafos dele, você vai ver o seguinte, que a atualização dos valores seria pela variação da UFIR ou outro índice legal de correção de débitos fiscais. A UFIR ela foi extinta, como eu falei, em outubro de 2000, mas nenhum outro índice de reajuste foi implantado de lá para cá, desde 2000 até 2014, nós já estamos em 2014. E os valores, eles permaneceram nesse último referencial, o último resultado da multiplicação pela UFIR desses valores. É por esse motivo que dá valores quebrados, 185, uma coisa, 53,25, 85,13, 127. É por esse motivo que os valores eles estão fracionados dessa forma, em centavos, etc. Porque ela é resultado da multiplicação desses valores em UFIR, 180, 120, 80 e 50, pelo último referencial dessa unidade de referência. E também
prevê num dos parágrafos ali, você vê que o artigo 258 tem 2 parágrafos, um deles fala a respeito dessa correção que seria aplicada todo mês pelo índice da variação do FIR ou outro índice legal de correção de débitos fiscais, o que na prática não aconteceu, mas também você vê que está previsto que quando se tratar de multa agravada, o fator multiplicador será aquele estabelecido no Código. Eu não quero que você confunda essa multiplicação com aquele agravamento no caso da pessoa jurídica que não faz indicação do condutor. Lembram quando a gente falou a respeito da multa NIC, pela não indicação do condutor? Nós falamos isso quando tratamos a parte de processo. Aquele valor agravado, proporcional às vezes que o veículo pertencente à pessoa jurídica não há indicação de condutor, que vai dobrando, triplicando, etc., é em decorrência da não indicação de condutor. Aqui no artigo 258 é outra coisa. O que o legislador está querendo dizer é o seguinte: algumas infrações trazem um fator de multiplicação. Eu vou dar um exemplo que para você talvez fique bastante claro. Dá uma olhadinha, por curiosidade, lá no artigo 218, aquele que trata da infração de velocidade. Dá uma folhadinha ali agora. Você vai ver que a penalidade, quando a pessoa ultrapassa 50% a mais da velocidade máxima, está lá previsto o seguinte: infração natureza gravíssima, multa 3 vezes. Então significa que você pegaria, nesse exemplo que eu dei, o 180 e multiplicaria por 3. Vai lá no artigo 165, você vai verificar que a infração de ingestão de álcool, de embriaguez, ela está lá gravíssima multiplicada por 10. Então o que acontece? Você vai multiplicar isso aqui por 10 vezes. Então esse fator de multiplicação trazido no próprio código, que o legislador quis dizer, é em cada infração, quando houver essa multiplicação, será trazida na própria infração para que seja feito o cálculo. Então essa aqui, a penalidade da multa, é a penalidade de caráter pecuniário, financeiro, a ser aplicado nas infrações. Nós temos junto aqui, na sequência, o artigo 259, que ele trata de um assunto bastante polêmico, que são os tais pontos. Os tais pontos na carteira. E ele trouxe um referencial conforme a gravidade da infração, que a gente vai aproveitar aqui em 7, 5, 4 e 3 pontos. Ou seja, o artigo 259, ele previu que no cometimento de cada uma dessas infrações, conforme a gravidade, haveria a somatória desse número de pontos correspondente à gravidade da infração. Essa pontuação, ela veio inicialmente com 2 objetivos. Primeiro objetivo, que sempre que a pessoa atingisse 20 pontos, ela em 12 meses, importante isso, 20 pontos em 12 meses, ela teria uma multa extra de 1.000 FIR. Olha que interessante. Isso estava previsto, mas foi rejeitado. Isso aqui foi vetado. Então, isso aqui nunca existiu, mas estava no projeto do código. Mas permaneceu a questão de quando a pessoa atingisse 20 pontos no período de 12 meses, haveria suspensão do direito de dirigir. Então, a pontuação, ela hoje tem essa finalidade, de somar pontos suficientes para que, se forem atingidos 20 pontos num período de até 12 meses, haverá a suspensão do direito de dirigir. Aí nós vamos aprofundar um pouco mais no próximo assunto aqui, quais são as maneiras que a pessoa tem de ter a suspensão do direito de dirigir, que pode ser tanto por pontuação quanto pela própria suspensão. Então aqui nós só quisemos esgotar o assunto da pontuação, o artigo 259 que traz esse assunto pontuação aqui, com essa correspondência 5, 4 e 3, 7, 5, 4 e 3 pontos para as infrações gravíssimas, graves, médias e leves. Essa daqui então é a regra a respeito da pontuação. Suspensão do direito de dirigir, a previsão está no artigo 261. E justamente o que eu acabei de falar,
que sempre que a pessoa atingir 20 pontos nos períodos de 12 meses, haverá suspensão do direito de dirigir. Mas quando você lê com atenção o artigo 261, você vê que há o acréscimo de outras situações também previstas na legislação em que pode haver a suspensão do direito de dirigir. O que significa isso? Algumas infrações, por si só, já geram a suspensão do direito de dirigir, independentemente da pontuação. Tem algumas situações bastante notórias, por exemplo, falta de capacete em moto. O cidadão foi autuado por falta de capacete. Essa infração, ela é de natureza gravíssima, não tem fator de multiplicação nenhum, é o 180 o FIR mesmo, né, 180 e poucos reais, 187 reais, mas não gera suspensão do direito de dirigir, aliás, desculpe, e gera suspensão do direito de dirigir pela própria infração. Isso você vai encontrar no artigo 244. Se você vai no artigo 208, você vai ver que desobedecer o sinal vermelho do semáforo ou parada obrigatória também é infração gravíssima, mas apenas a penalidade de multa. Então vamos fazer uma coisa. Anote agora aí, artigo 244 e artigo 208. Artigo 244 trata do capacete em motocicleta. Artigo 208 trata do sinal vermelho. Você vai verificar que ambos são de natureza gravíssima, nenhum deles tem fator de multiplicação no valor vezes 3, vezes 5, vezes 10, mas o de capacete traz agregada a penalidade de suspensão como acessória do direito de dirigir. A do sinal vermelho não. Então, a do capacete, depois de esgotada toda a instância recursal da multa, ela vai diretamente ao Detran, onde a pessoa tem o direito de dirigir, aliás, tem a carteira registrada, e é dado início ao processo de suspensão do direito de dirigir. Em compensação, a infração da desobediência ao semáforo, ela vai somar pontos, aguardando que outros pontos se somem a ela, para que, atingindo 20 num período inferior a 12 meses, possa ser gerada a suspensão do direito de dirigir. Outro detalhe importante, por meio de resolução do CONTRAN, resolução 182, as infrações que já têm a suspensão do direito de dirigir previstas como acessória, como foi o exemplo que eu falei agora do capacete, ela não pontua. Por quê? Porque ela não pontua? Porque ela já vai gerar a suspensão do direito de dirigir. Então, se a pessoa cometeu uma infração de não usar o capacete e uma de desobedecer o sinal vermelho do semáforo, a do semáforo vai pontuar, vai ficar aguardando outros pontos. A do capacete não vai pontuar e não vai integrar somatória de pontos, porque por si só, por ela mesma, ela já gera a suspensão do direito de dirigir. Então, o artigo 261 aqui, a gente tem a suspensão do direito de dirigir por pontos somados ou por suspensão, popularmente conhecida por suspensão direta. Na verdade não é direta, porque tem que esgotar primeiro o processo da multa para depois iniciar o processo de suspensão. Outra coisa importante dessa penalidade aqui, quem aplica, e isso eu já falei, artigo 22, inciso 2º, lá no artigo 22 estão as atribuições do órgão executivo estadual, que é o DETRAN. O artigo 22 fala que é o DETRAN que aplica a suspensão do direito de dirigir. Qual o DETRAN? O DETRAN onde a pessoa tenha a sua carteira registrada no seu domicílio, independente em qualquer lugar do Brasil que tenha acontecido a infração de trânsito. Na hora que isso vire suspensão do direito de dirigir, quem vai tratar desse processo vai ser o DETRAN estadual. Aqui também no artigo 261 tem a previsão de que, cumprida a suspensão e feito o curso de reciclagem, será imediatamente devolvida a carteira de habilitação para que a pessoa volte a conduzir. Depois nós vamos dar uma linkadinha com o curso de reciclagem, que é uma outra penalidade aqui, juntando com a suspensão do direito de dirigir, algo que vai ficar um pouco mais para frente aí. A próxima penalidade, a apreensão do veículo. Artigo 262. Artigo 262 prevê que pode ser aplicada a apreensão do veículo como penalidade. Aqui também gera uma certa dúvida, um certo desconforto. O que você costumeiramente vê quando um veículo é recolhido não é essa penalidade aqui. Vamos pensar da seguinte maneira:
sempre que você tem alguma irregularidade no veículo, seja documental, de qualquer natureza, esse veículo tem que ser removido, tem que ser recolhido. Isso se chama medida administrativa, que é um assunto que a gente vai ver logo em seguida, depois da aula de penalidades. Mas a penalidade de apreensão do veículo significaria que o veículo efetivamente seria preso depois de esgotar o processo da multa. Ou seja, como que você conseguiria fazer para você executar essa penalidade, prender o carro depois que discutiu toda essa multa? Em tese, até parece interessante isso. É a mesma coisa que você punir pegando a bola de quem jogou no terreno do vizinho, você tirar o carro de quem cometeu determinadas infrações. O que eu quero que fique claro para você que está assistindo nossa aula é que essa penalidade não tem nada a ver com a retirada do veículo de circulação por irregularidade. Por que eu estou dizendo isso? Dá uma olhadinha lá nos artigos 173, 174, 175, que são infrações relacionadas à disputa não autorizada, à prática de derrapagem, arrastamento de pneus, frenagem brusca, etc., competição de disputa, e você vai verificar que nessas infrações está prevista a apreensão do veículo também. Mas ninguém disse que esse veículo com o qual se praticaram essas infrações, ele esteja com alguma irregularidade. Ele está todo original, está licenciado, está regular, seus equipamentos presentes, não tem nada errado com o carro. Então veja que ainda assim está prevista a apreensão desse carro que não tem nada para ser regularizado. Não é aquilo que numa blitz ou numa operação de fiscalização o veículo seja tirado de circulação para que ele venha a ser regularizado por alguma irregularidade que contenha, seja ela licenciamento, equipamento, alteração de característica, seja ela qual for. Então, nesse caso aqui, entenda a apreensão do veículo, que pode se dar de 1 a 30 dias. Eu até esqueci de comentar aqui que a suspensão de direito de dirigir é de 1 a 12 meses, na reincidência de 6 meses a 2 anos, mas aqui é de 1 a 30 dias, que pode ser o veículo apreendido. Então, não confunda, não misture com aquilo que tem uma irregularidade do veículo e possa ser retirado de circulação para regularizar com a apreensão do veículo. Lembra que a bola ficou presa porque jogaram no quintal do vizinho. Cassação da CNH. Aqui vai estar previsto no artigo 263 a cassação. E ali você tem os casos em que será gerada a cassação. Por exemplo, a reincidir nos artigos 165, por exemplo, no artigo 164, no período de 12 meses, 163, ou ser apanhado conduzindo com a carteira suspensa, são alguns dos casos em que é gerado o processo de cassação da habilitação. O processo de cassação ele é muito semelhante ao processo de suspensão do direito de dirigir, também é aplicado pelo Detran nos mesmos argumentos que eu já falei, de que quem dá a carteira é quem pode tirar a carteira. Então é aplicado pelo Detran onde a pessoa tem a carteira registrada. Como detalhe, a pessoa não pode se reabilitar no período de 2 anos. Não significa que seja uma suspensão de 2 anos, significa a pessoa está cassada. Se ela não for se reabilitar, ela vai permanecer eternamente cassada, não é algo temporário. O que ela não pode é aparecer no Detran para se reabilitar antes de 2 anos. Então essa é a penalidade de cassação, seria a penalidade mais grave, onde ela literalmente perde, voltaria em tese a estaca zero como condutor. Cassação da permissão para dirigir. Artigo 264. Opa! Você vai perceber que o artigo 264 ele está vetado. Então, o que estava previsto no artigo 264? Que a cassação da permissão se daria se a pessoa cometesse infração de natureza grave ou gravíssima ou reincidisse em infração de natureza média no período dos 12 meses de permissionário. Mas só que a pessoa que comete infração de natureza grave ou gravíssima
ou reincide infração natureza média no período de 12 meses de permissionário, ela já não vai obter a CNH. Isso está no artigo 148 do Código de Trânsito. Então, o que o legislador entendeu? Que seria uma redundância, seria repetitivo ela ter cassada a permissão por cometer infração grave, gravíssima ou reincidir média em 12 meses, uma vez que ela já não vai obter a CNH, a carteira de habilitação, se ela vier a cometer infração natureza grave, gravíssima ou reincidir em infração natureza média no período de 12 meses. E nós temos aqui o curso de reciclagem no artigo 268. Você tem ali os casos em que será necessária a submissão ao curso de reciclagem, vários casos ali relacionados no artigo 268. O mais importante, que mais chama a atenção, é quando a pessoa tem o direito de dirigir suspenso. Aí uma coisa está linkada com a outra, ou seja, a pessoa tem que se submeter à suspensão de direito de dirigir e durante o período de suspensão submeter-se ao curso de reciclagem. Não adianta a pessoa ficar o tempo sem dirigir se ela não fizer o curso de reciclagem simultaneamente, porque o artigo 261 prevê que somente será devolvida a carteira de habilitação para a pessoa, caso, com o direito de dirigir suspenso, caso, além de cumprir o prazo, ela se submeta ao curso de reciclagem, senão não adianta ficar o tempo de suspensão sem dirigir se ela não realizar o curso de reciclagem. Ou seja, uma coisa é condição para outra, é condição de ela voltar a dirigir, submeter-se ao curso de reciclagem, além do tempo que ela ficaria com o direito de dirigir suspenso. Então aqui, pessoal, de maneira até bastante resumida, as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Como eu falei, o artigo 256, ele deixa claro que quem aplica a autoridade de trânsito, a penalidade da multa, da advertência, são aplicadas pela autoridade com circunscrição sobre a via, aquela da via onde aconteceu. A suspensão do direito de dirigir, a cassação da habilitação, o curso de reciclagem são penalidades especificamente aplicadas pelo Detran. E tem um ponto de interrogação aqui, não bem respondido, de quem aplicaria a apreensão do veículo, se a autoridade da via onde aconteceu a infração ou o Detran onde esse veículo está registrado. Isso é uma coisa que a legislação não nos responde com a devida fidelidade, com a devida certeza, assim como acontece com a suspensão do direito de dirigir. Vimos ali a questão da pontuação, para que serve a pontuação e onde que está a previsão dela, como que é feita essa somatória e a finalidade para a qual se presta. Então essas aqui são as penalidades, a forma como elas estão distribuídas dentro do capítulo 16 do Código de Trânsito. Eu espero que você tenha compreendido bem a nossa aula, que você, de posse do material da lei do Código de Trânsito em suas mãos, tenha plena condição de acompanhar a aula e compreender bem aquilo que nós estamos aqui ministrando, para que você tenha mais facilidade em interpretar as respostas, não necessariamente uma pergunta que venha especificamente falando disso, mas a informação muitas vezes que você detém te esclarece para que você possa melhor responder, ou pelo menos não criar confusão. Você, por eliminação, muitas vezes você tem um resultado positivo no concurso que você está prestando e não colocar coisas erradas. Vai sobrar a certa quando você conhece as erradas. E eu desejo muito sucesso nos estudos para que você esteja bem preparado, seguro e obtenha um melhor resultado. Muito obrigado.